Bom dia a todos de casa, muito bom estar aqui. É muito bom a gente ter um espaço para louvar a Deus, para chorar aquilo que precisa ser chorado, mas para se alegrar naquilo que precisa ser alegrado. A gente não sabe o valor disso. Aliás, na vida a gente não sabe o valor disso até a gente perder, né? Em geral é assim, a gente tem coisas e não percebe exatamente o valor até perdê-los. Algumas coisas a gente precisa pensar, avaliar da nossa vida, pensar direitinho. E eu trouxe um texto aqui hoje, e de verdade, não vou negar que eu disse assim, é isso mesmo, Deus? Não sei se você faz esse exercício, né? Mas nós, pastores, a gente, olha, amanhã é um dia de festa, amanhã é um dia disso, daquilo, e a gente meio que se direciona para falar considerando o que está à frente da gente, né? E a gente também é influenciado por Deus nesse sentido. É assim que as coisas vão se desenrolando. Mas, de alguma forma, algumas vezes acontece pelo menos comigo, do texto vir, muito obrigado, o texto vir e a gente trabalhar de uma maneira um pouco diferente. E aí a gente pergunta para Deus assim, é isso mesmo? É isso mesmo? Bom, já que é isso mesmo, vamos ao texto e vamos tentar entender para nós o que Deus vai dividir com a gente aqui. O tema vai ser, aparentemente, um tema só, dividido em tópicos, mas bem rápido, espero eu. Mas é importante você entender o desenrolar da cena que a gente vai estaremos lendo lá em Marcos 12, de 12 a 17. Marcos 12, de 12 a 17, um texto muito conhecido. Mas o desenrolar da cena é muito importante, que parece que é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Mas eu tenho certeza que se você entender a cena, sob o ponto de vista do que a gente vai falar, você vai ver que essa cena está diante de você todo dia, toda hora. E você precisa estar atento a esse desenrolar. Marcos 12, de 12 a 17. Existem os sinóticos, né, em Lucas e Mateus, para quem gosta e quiser ver em casa, Lucas 20, 19 e 26, Mateus 22, de 15 a 22, vamos ler Marcos. Mas existem 3 sinóticos descrevendo a mesma cena. É sempre bom que você saiba da existência desses outros textos, que um ampara o outro, um suporta o outro, e seu entendimento vai sendo maior quando você até compara os textos. A gente vai fazer isso num ponto até bastante importante. Vamos ler lá, Marcos 12, de 12 a 17. E está assim no texto. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é essa efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Até aí. Nos sinóticos, só para já vou ficar com você na mente, essa última expressão, e muitos se admiraram dele, se você ler lá em Lucas 20, 26, e em Mateus também, no 22, 22, tem um pouquinho a diferença, apesar de ser o conteúdo igual. E eles falavam, e maravilhados de sua resposta, calaram-se. E em Mateus está, maravilharam-se e deixando-se o retiraram. A ideia do maravilharam e admiraram é uma ideia similar.
Eu gosto da palavra maravilhar, por isso que eu quis mostrar para vocês esse paralelo, porque isso enriquece o entendimento, o nosso conteúdo, e para essa manhã isso é muito importante. Vamos orar para que o texto lido permeie o seu coração. Senhor Deus, a palavra de Deus está diante de nós e precisamos do Teu Santo Espírito para que ela nos direcione no dia a dia, na nossa vida, e sem isso ela nada mais é do que tão somente uma palavra vã, porque só é a palavra de Deus através do Teu suporte espiritual. Assim te rogamos e pedimos para esta manhã, em nome de Jesus, amém. Aí, o que nós temos aqui para, apesar de todos serem muito conhecidos e o texto muito entendido, se você pegou lá, eu quis usar esse texto de Marcos, porque Jesus estava falando, né? Então, lá no versículo 12, buscavam prendê-lo, mas temiam. Eles tinham proferido, Jesus tinha proferido uma parábola, e esses homens, os entendidos da palavra de Deus, fariseus, o povo que estava ali do Sinédrio, que é isso, estava ali e disse, olha, esse assunto aí, o que Jesus acabou de dizer é com a gente. E isso é um problema, porque ele tem criado situações, e eles já estavam num ponto, né, como o texto que nós lemos vi, né, e buscavam prendê-lo, ou seja, mas eles tinham medo da multidão. Então eles precisavam criar uma narrativa. Aliás, é coisa que isso aparece na televisão toda hora, né? A narrativa. Eu queria que vocês guardassem isso em mente, porque narrativa e verdade são coisas diferentes. E hoje o esforço pelo qual se quer fazer valer de narrativa ser verdade é imenso. Todo dia, na televisão e na internet, tem sempre alguém, principalmente na área da política, querendo trazer uma narrativa para que ela seja verdade e você fique confortável com aquela narrativa ali. Isso é importante você saber que é algo que já existia desde aquela época. Então, o que eles queriam ali é prendê-lo em alguma palavra, era uma narrativa, em algo que não era verdade, mas para colocá-lo numa situação complicada. E eles, como eram muito inteligentes, eles queriam criar uma pergunta que eles intuíram que, ora, se a resposta for para cá, Jesus vai ficar enrolado. Se for para cá, ele vai ficar enrolado. É isso que nós acabamos de ler. E nós temos umas figuras, né? As figuras aqui, que são os herodianos e os fariseus. É importante vocês entenderem também muitos partidos políticos no ambiente judaico. Vão aparecer alguns aqui, né? Então, os herodianos e os fariseus são grupos judaicos, mas que pensavam diferente. Por que herodiano? Pensem, é até engraçado, né? Porque é um grupo judaico de Herodes. Ora, mas Herodes era romano. Por que são herodianos? E eles eram assim chamados porque eles entendiam que esse acordo, esse encontro entre os romanos e os judeus era interessante, e eles podiam se ajudar mutuamente, existiam ligações políticas interessantes ali. Então, esse grupo político dentro do judaísmo era o chamado de herodianos por conta disso. Não, eles são os romanos e tudo, estão aqui na Palestina, mas há um acordo entre nós. Nós podemos trabalhar essa relação, não precisamos ser... Até porque haviam interesses judaicos de determinados grupos que eram, digamos, permanecidos pelos romanos ali. Então, esses eram os herodianos. Já os fariseus já tinham um pensamento diferente dos herodianos. Eles disseram, não pensamos assim, nós queremos manter a nossa tradição, o nosso ritual judaico. Vamos pensar nos fariseus como pessoas muito ritualistas, que cumpriam tudo aquilo que estava na lei. Tinha os escribas que não estão aqui, mas eles eram aqueles que pensavam, estudavam, os maiores estudiosos da lei. E eles ajudavam esses dois grupos. O importante aqui é que esses grupos de fariseus e herodianos, se você pensar pelas características do que eu já disse, eles sequer se davam. Em algumas situações eram
veementes inimigos. Mas aqueles se uniram porque perceberam em Cristo uma figura, um inimigo comum, e disse, não, vamos deixar nossas diferenças e vamos nos agrupar contra ele. E mais, vamos criar uma narrativa tal, pensada, elaborada, certamente sustentada por escribas, que eram aqueles que pensavam mais, ou seja, toda a estrutura do Sinédrio ali em prol de uma única coisa, de acabar com Jesus Cristo. Era acabar, porque nós pegamos a primeira parte do texto e falamos, nós vamos prender. Prender de que maneira? Tratando uma narrativa, que ele caísse numa situação complicada. E eles não estavam preocupados tão somente em prender, porque poderia ser que o julgamento fosse eclesiástico, vamos dizer assim, dentro da igreja. Não, ele queria que a coisa fosse de Roma. Eles não queriam sujar as mãos porque sabiam que sujar as mãos internamente seria equivocado, porque não havia nada contra Jesus, como o próprio Pilatos viu. Então eles queriam que Roma, então ele precisava de um teor político disso, né? Por isso ele vai e ele traz a questão do tributo de César. Esse tributo, depois do censo, era um imposto que todo cidadão pagava. Isso era pesaroso e eles, os judeus, ficavam muito irritados. E isso ficou tão complicado, porque tinham algumas questões envolvidas aí de pagar um imposto, não era só isso. Era o poder romano sobre aquele lugar que era de Deus. Havia uma discussão sobre isso também, principalmente os zelotes, que não está aqui, mas eles ficavam bastante incomodados. E isso aqui é tão complicado, nós estamos há alguns dias de Jesus ser julgado e morto, que no ano 66 a 70 depois de Cristo, essa questão do imposto, que aqui é discutida, levou a uma revolta que culmina no tal da destruição do templo, e mortes e mais mortes entre judeus e romanos, uma guerra sangrenta que houve anos depois a morte de Jesus Cristo. Era alguma coisa extremamente sensível para o povo, ou seja, a gente pensar toda essa questão que está se desdobrando aqui. Você já entendeu a questão, e aí a coisa que eu quero tratar desse texto, que pode ser tratado de várias maneiras, mas é o que eu quero tratar hoje. É que a nossa vida a gente pode interpretar, olhar lá de várias maneiras, e é esse texto também. Mas eu quero falar a você sobre acordos. Os acordos que nós fazemos. Nós fazemos acordos o tempo todo. E a gente precisa compreender como nos envolvemos nesses acordos e como muitas vezes os acordos que fazemos, eles agridem a nossa relação com Deus, ainda, da mesma situação com o texto, falando em nome de Deus e em nome da igreja, como esses acordos são complicados. E, na verdade, esses acordos, né, a gente precisa entender que só tem um fim, é a morte. Acreditem nisso, e vocês vão ver no texto isso. Esses acordos só têm um fim, que é a morte. Não existe vida nestes acordos. E a primeira coisa que a gente vai tratar, e vejam a sequência, o desenvolvimento, para olharem para a nossa vida, porque isso é importante para a gente definir determinadas coisas. Nossa vida não precisa de acordos sem Deus. Vejam bem, nossa vida não precisa, não deverá ter acordo sem Deus. O que isso significa? Quando esses homens se aproximam de Deus, olhem a maneira que ele vai, olhem a maneira que ele aborda. É interessante porque eles pretendem fazer algo contra Jesus, mas a abordagem deles está plenamente correta, né? E mandaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse alguma palavra. Eles se aproximaram e disseram: mestre, sabemos que é homem de verdade e não te interessa agradar ninguém. Olha a abordagem: não te interessa agradar ninguém, porque não te importas com a aparência humana, mas com a verdade ensinas o caminho de Deus. A abordagem desses homens, ainda com intento maligno, cruel, é uma abordagem que precisa ser ensinada para mim e para você.
A gente não tem que se preocupar com narrativas, com acordos que não são, porque esses homens se uniram, fizeram acordos entre eles, herodianos e fariseus, para destruir Jesus. E nós fazemos isso, por incrível que pareça, o tempo todo, porque nós nos apropriamos e fazemos acordos com pessoas e com temas e com situações que não podemos cumprir ou não deveríamos cumprir, porque eles nunca passaram pelo filtro da relação com Deus. A gente precisa compreender que isso não há nada mais atual do que esse encontro, não há nada mais do nosso dia a dia. E quando nós vemos isso na política, aqueles que se acordam, não, acordou com fulano porque tem interesse, aquilo é simplesmente um reflexo de nós. Na verdade, o que está lá, por pior que passe a parecer, é o nosso reflexo. Nós fazemos e desfazemos acordos o tempo todo. E a gente não consegue compreender que esses acordos, quando não passaram por esse filtro, que esses homens com total comportamento equivocado, eles começaram a conversa com uma conversa que eu deveria aprender e você também o tempo todo. Porque eu não tenho que me importar com as narrativas e com o que está acontecendo e tão somente ser elucidado por Deus e fazer uma pergunta a Cristo sobre as coisas que me incomodam, que é isso que eles estão fazendo lá. Só que nós muitas vezes nos associamos e nos prendemos a situações e dores que nós não deveríamos fazer. E não deveríamos por uma série de razões, e aquela que eu já falei, ela vai redundar em morte. E é isso que eles planejavam, morte. Só que muitas vezes nós, desatentos a fazendo acordos, não percebendo ou evocando, dizendo que é em nome de Deus, e em nome de Deus, você já sabe, morreram muitas pessoas na história da igreja, a gente faz acordos e acertos que não deveríamos fazer. Precisamos corrigir isso, os nossos acordos, os nossos acertos da nossa casa, o que fazemos, por que fazemos. Se a gente não tiver esse filtro de Deus, nós vamos incorrer no mesmo caso desses homens, pessoas que eram distintas, diferentes, que se uniram em prol de um outro, em prol de uma outra coisa. E isso é uma coisa que acontece, ou tem acontecido, ou tem sido demonstrado na mídia com uma frequência muito grande, quando pessoas absolutamente dissonantes, que não têm nada a ver um com o outro, se organizam para destruir um terceiro, e quando você vê, por que eu estou fazendo isso? Existe uma expressão que é pouco utilizada, né? Mas só que nós acabamos, quando fazemos isso, personificar isso na nossa vida sem perceber. É o ódio do bem. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ódio do bem. Ou seja, eu tenho ódio daquela coisa ou situação, mas era para o bem da igreja, é para o bem da história, é para o bem dos bons costumes, é para o bem, mas eu tenho ódio daquela pessoa. Eu destruiria aquela pessoa, porque é isso que eles estão fazendo. A gente tem que precisa perceber que essa ideia do ódio bem está arraigada, porque a gente fala com muita tranquilidade de coisas. E se você não quiser pensar em destruição, quando você age da mesma maneira assim, fazendo acordos no interior da tua casa, da tua família, não, eu vou retirar essa informação do meu filho, mas é para o bem dele. Mas Deus é o Senhor da verdade. Será que a gente não poderia negociar a informação para o bem do crescimento dele, daquele filho, que ele conheça aquela informação, mas ele conheça aprendendo que caminho deve tomar? Nós precisamos não ser arautos, os donos, os interpositores da verdade, mas antes nos utilizar do que Deus nos deu de melhor, o seu suporte e orientação. A gente precisa entender que se a gente continuar fazendo acordos e procurar pautar Deus na vida de qualquer outro,
na nossa casa, na nossa família, a gente pauta a Deus. Sabe o que é pautar no jargão jornalístico? Eu digo o que vai acontecer. Eu digo o que vai acontecer daqui para frente. Eu defino. Quando a gente se coloca como esses homens se colocaram antes de entenderem, mesmo na sua obstinação para destruir Jesus, eles falaram tanta verdade ali, só não seguiram por aquele caminho. Porque os acordos deles, entre eles, eram maiores do que os acordos que nós temos que ter com Deus. A verdade é essa, o caminho é esse. Isso não é bom e isso é ruim. Lembram do Gênesis, o que ficou para nós? Deus nos escondeu. Imaginem uma cena do Gênesis, onde para Adão e Eva há uma vastidão de árvores. Deus podia simplesmente dizer: não vou falar dessa árvore não, que certamente eles vão errar. Eu sei que eles vão errar. Mas Deus quer jogar com a gente limpo. Olha, tem ali e não pode. E a gente precisa aprender a replicar isso pela experiência que temos com Deus, retirar a informação, pautar Deus, fazer acordos com outras coisas, porque isso significará o bem do dia a dia da minha esposa, do dia a dia do meu filho, do dia a dia da igreja, do dia a dia da história, retirando informações, construindo narrativas, vai nos levar à morte. Acreditem, sempre vai levar. Aqui levou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa aprender é que na sua vida você define a sua moeda. Na sua vida você define a sua moeda. A discussão aqui, o tema que ele nos coloca, que esses homens nos colocam, é muito além de pagar a Deus ou pagar a César, é muito para além disso, né? A moeda corrente de um país provava a sujeição do país àquela imagem que por ela estava, ou seja, a moeda define uma sujeição imperial. Aquela moeda de César, então, estava dizendo que todos ali estavam sujeitos àquela dominação imperial. Entenderam? Isso era muito representativo, não é só você comprar café e comprar pão. É por isso que os zelotes ficavam, e eram os mais violentos, entre eles, os sicários. Para quem gosta de estudar, isso é escola dominical, fica com Lúcio, mais um tema. Eles eram violentos e usavam até espadas e adagas. Quando você define que o dinheiro estava ali, os zelotes tinham assim: nossa, então César domina sobre essa terra, o imposto é sobre a terra, é sobre mim, então isso não pertence a Deus. Entenderam a preocupação também deles? Era muito mais do que tão somente um imposto, mas indicava de que o pertencimento para um grupo, não os herodianos tinham outros interesses, acordos ruins, né? Acordos entre pessoas que pensam absolutamente diferente, cujo Deus deles são outras coisas. E é sobre esse momento aqui que eu estou falando. A sua vida define a sua moeda. A sua moeda vai ficar muito claro quando você vai definir como você vai agir. E ela, é óbvio, eu vou falar que é o grande mal desse mundo e de toda a existência, mas para a gente entender rapidamente: poder, dinheiro, vaidade. Eu falei vaidade? A palavra de Deus fala que tudo é vaidade. Ganâncias, frustrações, destruir os outros tão somente porque eu quero estar naquele lugar, eu vou destruí-lo. Meu Deus, como? Podem acreditar ou não, mas dentro da igreja, como eu sempre digo, graças a Deus que o Curicica está fora disso, mas a gente vê outros pastores querendo destruir outros pastores tão somente para poder pregar naquele lugar, porque tem centenas de milhares de ouvintes. Meu Deus, que loucura é essa? O que desejo não é servir a Deus, mas tão somente manter-se no brilho. O brilho da humanidade é maior do que o brilho de Deus, e a gente precisa lembrar que quando a gente se faz uso da moeda errada na nossa vida, nosso estilo de vida, nós vamos ficar devendo
A César sempre. Se você fizer uso da moeda de César, você vai dever a César sempre, seja qual for essa moeda. Quando você começa num acordo ruim, quando esse acordo tem uma moeda de troca, sempre tem, e essa moeda de troca faz gestão na tua vida, o dia a dia, você vai se sentir devedor e você não consegue sair desse esquema, dessa flutuação. Isso é inerente ao ser humano. Eu não sei quantos estão acompanhando esse caso dos escravos no sul do Brasil, as pessoas com trabalho escravo, e uma coisa ali se repetiu que, para quem conhece, é do exterior. Eu já vi isso em filmes antigos várias vezes. No modelo de trabalho escravo, ele seduz a pessoa, traz ela para trabalhar para você, não recebe salário e tudo, mas tudo que a pessoa utiliza ali, comprou um sabonete, anota, comprou um pente, anota. E o tempo todo, quando a pessoa diz, você vai embora, tudo bem, você vai embora, mas mostra para ele a conta a pagar. Apareceu isso recentemente lá, e eram valores bem pequenos, R$5, R$20, R$7, e vai somando em uma conta enorme. A pessoa tem uma conta enorme para pagar, e aquilo psicologicamente afeta a pessoa, de tal maneira que ela fala, nossa, então não é só não receber o salário, eu também tenho uma dívida. Isso faz uma ligação psicológica neles, e acreditem, funciona no Brasil e fora do Brasil, sempre é o mesmo modelo. Não é escravatura pela escravatura, eles criam condições psicológicas para a pessoa se submeter a isso. É disso que eu estou falando. Que moeda é sua? Vamos aproveitar o momento gostoso da Isa aqui de volta, né? Tivemos com o Eduardo lá, eu estive pensando sobre esse momento todo, né? Temos muito que conversar. Aquele momento, Eduardo, a Isa muitas vezes estava out. Qual era a moeda tua ali naquele momento? O que valia para ali? Para a Isa? Qual é tudo que você tem, toda a recuperação? Que moeda era? Você orava, você se dedicava, você pedia orientação de Deus. Eu vi isso acontecer. Porque nesses momentos críticos da vida, são momentos onde a gente olha para a nossa vida e vê que as outras moedas, os outros acordos, não fazem o menor sentido. Só que são em momentos assim cruciais que a gente consegue revisitar a nossa vida e dizer, caramba, quanta coisa não tem sentido, porque aqui está a coisa mais importante, o maior sentido. Só que a gente não precisa de momentos Isa, vamos dar esse nome agora, para a gente revisitar a nossa vida. A gente precisa só entender que algumas moedas não podem fazer parte da nossa história. Aliás, o que Jesus diz aqui é muito interessante, que ele não fala de dar, é no sentido de devolver. Sabe o que significa? Não é nem pagar, isso também é para a escola dominical, mas é devolver. Eu não quero isso. E é por isso que ele, no final das contas, é interpretado, mal interpretado. Porque eu não quero para mim isso. Se eu tiver que pagar, pague. Mas eu não quero essas moedas. Eu quero só uma coisa. Jesus fala, o que eu quero, dar a Deus o que é de Deus, é só uma coisa, é a tua vida com Ele, a tua relação com Ele, é só, por incrível que pareça, são em situações assim, bem limítrofes, que nos fazem pensar o seguinte, eu não preciso daquelas outras coisas, porque os meus acordos e a minha moeda é outra. Se isso não ficar claro no meu dia a dia, se não ficar claro isso na minha história, eu vou ter muita dificuldade. Para terminar, eu queria pensar no último momento, que esses homens que foram lá abordar Jesus, eles têm uma frase no final. Então Jesus lhe respondeu, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiraram-se dele. Como eu falei no texto lá em Lucas, ele fala, e maravilhados da sua resposta calaram-se. Maravilhados. Então esses homens, o texto vai dizer que depois dele fazerem toda essa estratégia, eles ficaram maravilhados. E aí eu quero perguntar para você, e eu queria que você saísse daqui essa manhã pensando nisso. Quanto tempo a palavra de Deus te transforma? Por quanto tempo? Quanto tempo impacta a palavra de Deus em você? E quanto tempo isso faz te transformar? Por que a pergunta?
Porque esses homens saíram de lá maravilhados. Esses homens foram incomodados pela resposta de Jesus. Esses homens ouviram diretamente da fonte de Jesus algo que surpreendeu a eles. Só que se você ler lá no Lucas 23, 2, não sei se dá tempo de colocar ali, é bom, coloca por favor enquanto eu vou falando. E ele fala assim, e começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César. Mais tarde, exatamente isso aqui, exatamente isso que eles tentaram colocar, a narrativa foi usada contra Jesus, além de dizer que ele era Cristo, o rei também. Então essa narrativa, apesar de, no texto que nós lemos, parecer que cessou, já que eles foram maravilhados, tudo aquilo que eles planejaram caiu. Mas não caiu. E isso foi usado contra Jesus. E eu volto a pergunta para você: quantas vezes você tem se encontrado com a palavra de Deus? Quantas vezes a palavra de Deus te coloca num lugar diferente? Quantas vezes, nossa, isso foi muito legal e tem coisa, e parece que isso não toma um assento permanente na tua vida a ponto de você voltar à narrativa anterior como esses homens. Quantas vezes isso aconteceu? Por isso a pergunta: quanto tempo a palavra de Deus te transforma? Ou por quanto tempo? É só como eles ficaram maravilhados, calaram-se, mas voltaram à narrativa ou à vida anterior. O que acontece muitas vezes, que a gente não se percebe, eu queria deixar isso, é que essas transformações, ou a gente fica incomodado com a palavra de Deus, a palavra de Deus fala com a gente, mas na verdade nós estamos de novo falando de, puxa, aquela palavra foi legal. Mas não, aquela palavra me falou muito, eu me lembro, Deus falou comigo, mas não. E esse mas não, às vezes demora algumas horas, às vezes demora alguns dias, às vezes demora uma semana. A gente não sabe, a única coisa que a gente sabe é que o texto bíblico nos deixou muito claro essa experiência deles. O problema aqui é que quando a gente mantém a nossa narrativa, e isso é muito perigoso, e eu queria que você levasse o coração como um carinho, e não como uma repreensão, mas como um carinho que Deus deixou para nós. E quando a gente é maravilhado e Deus nos transforma, mas a gente mantém a nossa narrativa, a gente é como esses homens, que no final foram cúmplices da morte de Jesus. Então eu sou cúmplice da morte de Jesus? Talvez, obviamente, você não está lá, mas você vai matando a experiência que você obteve, maravilhado de Jesus dentro de você, a tal ponto de, sim, você ser cúmplice desse brilho que poderia ser maior. Não, ninguém é capaz de diminuir a beleza e o brilho de Jesus. É verdade, Jesus sempre será Ele. Mas muitas vezes eu vou ser cúmplice de algo que eu não gostaria, mas eu não me dou conta disso, porque os momentos que Deus falou comigo não foram tomando assento e colocando na minha história de vida situações diferentes, a ponto que lá na frente, coisas que não deveriam acontecer na minha vida, acontecem. E eu não sei por que estão acontecendo, e eu como cristão vou dizer, ora, isso é um desafio de Deus, Deus está me testando. Uma série de outras narrativas que não tem o menor sentido. Você construiu acordos, você deixou moedas na tua vida que não deveriam estar, e você sim foi cúmplice daquilo que você está sendo hoje, o distanciamento de Deus. Eu queria que você fechasse os olhos e você buscasse perceber isso na sua vida. Nós vamos orar para a gente perceber isso, para afastar moedas, para fazer acordos com Deus, sempre filtrados por Deus, para que no final nós sejamos cúmplices de vida, vida na nossa vida, vida na nossa casa, na nossa harmonia, porque é isso que queremos, e muitas vezes participamos de outra coisa. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos muito, Senhor Deus, não cair nessas armadilhas. Ó Senhor Deus, Tu nos ensinou através de Jesus Cristo a não cair em armadilhas, e não queremos ser nós
os artífices das armadilhas. Queremos, portanto, Senhor Deus, que os nossos acordos sejam sim filtrados por Ti, por verdade, por beleza, por santidade, compreendendo com as mais variadas dificuldades que temos na vida, mas os acordos precisam ser filtrados por Ti, e queremos acordo contigo, não queremos fazer acordos com mais ninguém, pessoa, ideia, ideologia, que não seja aquelas, Senhor Deus, que Tu assentou e firmou no nosso coração e na Tua palavra. Não queremos moedas, Pai, maior e mais fortes, Pai, do que tão somente, Pai, a Tua existência em nós, a fim de que a nossa moeda seja plena do Espírito Santo, para o nosso bem viver. E por fim, Pai, queremos buscar o que pedimos sempre: vida, harmonia. Não queremos ser cúmplice de outra coisa na história da nossa vida, e tão somente cúmplice e artífice da história de vida, para que tenhamos vida e abundância, como a Tua palavra mesmo nos diz. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.